E aí, se você chegou nesse vídeo aqui, eu tenho certeza que você tá procurando aí algumas inteligências artificiais para te ajudar a produzir seus vídeos. E então, vamos a algumas inteligências artificiais que eu utilizo diariamente aqui no meu Premiere para poder te auxiliar aí na sua produção de seus vídeos. Mas antes de começar, eu queria te falar uma coisa muito importante. Se você é produtor de conteúdo ou trabalha numa empresa, tem uma empresa, né, que precisa de serviços de marketing, quer me contratar para poder produzir os seus vídeos, editar os seus vídeos, ou precisa de qualquer outro serviço na área de marketing, seja desenvolvimento de sites, tráfego pago, design, gestão de mídias sociais, chama a gente aqui no Grupo Night. Eu faço parte do Grupo Night com a produção audiovisual, mas também a gente tem uma equipe imensa que cuida de tudo relacionado ao marketing da sua empresa ou seu próprio marketing pessoal. E não se esqueça também de se inscrever aqui no canal, vai ajudar demais aqui a gente na produção desses nossos conteúdos do canal. Curta o vídeo, compartilha também, deixe seu comentário aqui no vídeo também se você utiliza alguma outra inteligência artificial do Premiere que eu não mostro aqui no vídeo. Mas sem enrolação, vamos aqui para a tela do computador que eu vou te mostrar aqui na prática essas 3 ferramentinhas que eu uso diariamente que me ajudam demais nas minhas produções. Bom, gente, vamos aqui para nossa primeira inteligência aqui do Premiere que eu uso diariamente nas minhas produções, que ajuda muito, tá? Eu tô com o Premiere aberto aqui. Aqui eu vou importar uma música. Essa primeira ferramenta que eu vou mostrar, ela é uma ferramenta que eu utilizo muito para poder estender ou encurtar minhas músicas. Então, às vezes eu tenho um vídeo, sei lá, de 5 minutos para poder produzir, eu tenho uma música de 1 minuto, eu quero estender essa música para os 5 minutos, aí eu utilizo essa ferramenta. Ou então o inverso também acontece. Ela é muito útil porque eu às vezes pego algumas músicas na internet, né, para poder usar nas minhas produções, e tem só uma parte da música que eu gosto para poder utilizar ali naquele vídeo, né? O restante da música não se encaixa muito no objetivo. Então acaba que eu pego uma pequena parte dessa música e faço o remix dessa música ali para poder estar otimizando. Antigamente eu fazia isso manualmente, né, pegando ali alguns trechos e remixando realmente ali, colocando ali várias lanes, né, várias trackzinhas no Premiere para poder montar uma música do zero. Mas aqui agora não, o Premiere ele agora entrega pra gente essa ferramenta pronta, que o nome dessa ferramenta é realmente Remix. Ela vai ficar bem aqui, ó, nas nossas ferramentas. Nesse terceiro iconezinho, tá vendo que ele tem uma setinha branca no cantinho? Essa setinha, ela indica que tem outras ferramentas dentro desse ícone. Então, se eu vier aqui nesse ícone e segurar, né, clicar e segurar, ele vai aparecer essas outras ferramentas. A última ferramenta aqui é a ferramenta Remix, tranquilo? Se eu clicar aqui nessa ferramenta, ele vai mudar pra gente ali a setinha, né, do nosso computador. Ele coloca ali uma barra vermelha quando eu coloco aqui na parte do vídeo, mas se eu desço a minha setinha pra cima do meu clipe aqui, ó, do meu vídeo, né, e lá pro cantinho, ó, ele muda pra gente, ele tira essa barrinha vermelha. Isso indica o quê? Que ele vai estender essa música. Então aqui eu preciso só fazer o quê? Clicar e arrastar. Então eu posso retrair aqui para poder diminuir essa música, ou eu posso estender ela. Então no caso aqui eu vou estender ela aqui, ó, colocar o dobro do tamanho dela, mais ou menos. Ele vai fazer o processamento desse áudio, ali que mostra aqui, ó, a barrinha de progressão, e quando ele finalizar isso, ele vai criar pra gente um remix, estendendo ele essa música, fazendo um loop e tudo mais, deixando o nosso áudio maior do tamanho que a gente pediu. Às vezes ele fica um pouquinho mais ou um pouquinho menos, tá? Então cabe a gente mexer ali de pouquinho em pouquinho para poder ajustar melhor, às vezes até cortar o áudio. Então aqui a gente vê que ele coloca algumas linhazinhas, tá vendo? No meio do nosso áudio. Essas linhas aqui é o ponto onde ele fez o corte da nossa música e juntou com um outro trecho. Só que aqui a gente dá para ver que ele coloca várias repetições, né? Vamos colocar o áudio para poder a gente ver se percebe essa mudança. Então eu vou colocar aqui, ó, bem no cantinho, ó. Então aqui ele fez uma transição tão suave, né, que ele pegou um trecho, encaixou com outro trecho que encaixasse tão certinho que a gente não consegue perceber essa transição, né, de um trecho para o outro. Só que aqui ele vai ficar nisso um tempão, então às vezes fica um pouco cansativo essa repetição, esse loop que ele criou. Então o que a gente pode fazer? Vindo aqui, né, no nosso painel que ele abriu do áudio essencial, né, a gente vai ter aqui, ó, duração, né, método, duração do destino. Só que aqui embaixo a gente vai ver um customize, né, um customize. A gente expandindo esse customize
customize, a gente vai ver aqui duas variações, os segmentos e as variações. Os segmentos, eu posso aumentar os segmentos, então ele vai colocar ainda mais repetições, ou eu posso diminuir os segmentos, para ele colocar o mínimo de segmentos possível. Então aqui ele já alterou pra gente, ó, ele colocou a transição em outros lugares, ó, tá vendo? E o de baixo aqui, eu posso aumentar o número de variações ou reduzir o número de variações. Essas variações seriam o quê? A variação de transição de um corte pro outro. Então se eu aumentar aqui o número de variações, por exemplo, ele vai manter ele pra gente porque ele já segmentou. Então vamos colocar aqui nesses cortezinhos pra gente ver se percebe essa mudança de novo. Ó, aqui eu consegui perceber, mas porque eu tô com o ouvido um pouco mais treinado. Dá pra ter uma percepçãozinha, mas mesmo assim ele encaixou muito bem. E aqui, como eu tô mexendo na música, eu sei que ele não vai fazer aquela transição. Só que como ele fez, eu percebi. Mas você escutando no vídeo, não vai dar pra perceber isso certinho. Outro trecho aqui, ó, a mesma coisa, ó. Ele também faz uma transição muito suave. Então, essa é a nossa primeira inteligência do Premiere que auxilia a gente nas nossas produções. Ferramenta Remix, uso diariamente em todos os vídeos que eu faço, que eu edito aí para clientes. No nosso grupo Night aqui, a gente usa bastante essa ferramenta no Adobe Premiere. E a nossa segunda inteligência aqui é a inteligência de transcrição de áudio, que eu utilizo para poder fazer nossa legenda. Então, se eu vier aqui agora, por exemplo, abrir uma sequência, né, e colocar aqui um clipe, tá? Vou colocar desse vídeo aqui. Eu posso vir aqui no nosso painel texto. Se o seu painel texto não estiver aberto, ele vai estar aqui em janela. Eu vou abrir aqui ele já tá com uma transcrição feita, tá? Para poder gerar isso aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nos três pontinhos, vou vir em gerar transcrição estática, vou abrir aqui as preferências e vou selecionar o idioma português, tranquilo? Selecionando aqui, eu vou transcrever, ele vai carregar pra gente essa transcrição, vai interpretar todo esse áudio e criar ali o texto, né, dessa legenda que a gente quer fazer, e criou ali pra gente os textos, beleza? Com os textos criados, a gente pode editar esses textos, né? Só clicar duas vezes aqui, ele vai abrir um painelzinho de texto, ó, tá vendo? Onde a gente pode mudar esse texto transcrito, que algumas vezes ele erra, né? Normalmente algum nome de alguma coisa e tal, ele acaba errando o texto. Por exemplo, aqui, ó, uma câmera Blackmagic Pocket. Não é Blackmagic, é Blackmagic, Magic Pocket. Então aqui a gente pode fazer a correção desses textos. Fazendo a correção desses textos, a gente pode vir aqui nesse criar legendas, ele vai abrir esse painelzinho. Eu nessas configurações, pessoalmente, gosto muito de colocar aqui em 20, aqui no mínimo e aqui em simples, que ele cria pra gente uma legenda um pouco mais enxuta, né, com pouco texto. Vou criar a legenda, ele cria aqui em cima pra gente, ó, tá vendo? Todos esses amarelinhos aqui, laranjinhas, eles são as nossas legendas. Se você olhar aqui, ó, ele tá aqui embaixo. Se eu quiser editar essa legenda, a gente pode vir em propriedades. Aqui eu gosto muito de colocar, por exemplo, a legenda Roboto Bold. O tamanho da fonte eu costumo utilizar ali uns 65, mais ou menos, centralizado sempre. E aqui na posição eu coloco centralizado e abaixo um pouco, ó, coloco um pouco abaixo do rosto normalmente, né? Então se quiser trocar a cor da fonte, por exemplo, a gente pode mexer aqui no preenchimento, né? Tem algumas configurações que a gente consegue fazer aqui também. Como eu selecionei todos os nossos legendas aqui, essa edição que eu fiz, ela vai para todas elas, tá vendo? Então aqui a gente tem uma legenda pronta. E por último, mas não menos importante, a gente tem a nossa terceira inteligência artificial aqui, que na verdade é a mesma inteligência que a gente acabou de usar para transcrição do nosso vídeo. Só que eu utilizo ela de uma forma um pouco diferente, que ela vai me auxiliar a ganhar tempo na nossa edição. Então eu vou voltar aqui até a parte da transcrição. Antes de criar a legenda, eu vou voltar aqui, ó. Transcrito nosso texto, a gente consegue observar que ele tem aqui, ó, alguns pontinhos, tá vendo? Esses pontinhos, eles são áreas vazias, tá vendo que ele selecionou aqui, ó, essa área vazia aqui do nosso vídeo, ó, que não tem fala? Então, a gente pode selecionar e apagar esses trechos direto. A nossa transcrição auxilia a gente nesse momento. Então, ao invés de eu ter que cortar isso aqui manualmente, cada momento de silêncio desse, a gente pode apagar tudo de uma vez. Como é que eu vou fazer isso? Se eu vier aqui, ó, na nossa transcrição em filtro e selecionar as pausas, ele vai mostrar pra gente aqui embaixo, ó, excluir. Só que ele não habilitou. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nos nossos três pontinhos, vou gerar a transcrição
de edição baseada em texto. Vou continuar. Aqui ele já tá com a nossa transcrição feita, né? E os nossos pontinhos aqui, ó, estão selecionados por conta do nosso filtro. Quando ele seleciona isso pra gente, agora ele mostrou aqui o botãozinho excluir habilitado. Se eu apertar aqui, ele vai abrir aqui embaixo. Então eu tenho aqui, ó, excluir tudo. Quando ele exclui, ele já faz pra gente, ó, todos os cortes desses momentos de silêncio pra gente. Tranquilo? Então, aqui a gente ganhou um tempo absurdo, porque vamos supor que eu esteja editando um vídeo de 1 hora, e esse vídeo de 1 hora, a cada 10 segundos tem uma pausa. É um tempo absurdo perdido para poder tirar todos esses trechos vazios. Agora, com a ferramenta, né, com a inteligência da transcrição do Premiere, ele dá esse recurso pra gente otimizar esse tempo. Então vai ajudar muito na sua edição aí, utilizar esse recurso da inteligência da transcrição para poder apagar todos os espaços vazios dos seus vídeos. Bom, se você gostou do vídeo, já ó, se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário falando de alguma outra inteligência que o Premiere tem aqui. Ele tem várias outras inteligências artificiais muito boas para poder ajudar aí na edição e fazer a sua produção ainda mais profissional. Se você quer o contato da Night para poder estar aí prestando serviço para você, fazendo seu marketing, né, comigo editando seus vídeos, a gente ajudando na produção dos seus conteúdos, com seu tráfego pago, com seu site, com seus designs, com a sua gestão das suas mídias, entre em contato aqui, o link vai estar aqui embaixo também na descrição. Então a gente se vê no próximo vídeo e até mais.